Iniciando a gravação. Então, gente, que eu tava falando, tá? Hoje a gente vai dar continuidade, né, com o conteúdo que a gente começou na aula passada, que é esse conteúdo sobre fotossíntese. E aí eu queria falar com vocês porque apareceu a possibilidade da gente ter mais uma aula na semana que vem. Então eu achei interessante, porque assim a gente não precisa correr também com o conteúdo, a gente pode ver hoje uma das fases, né, da fotossíntese de uma forma mais tranquila e deixar para ver a segunda fase na semana que vem. O que vocês acham? Amei. Amei! Uau! Então pronto, perfeito. E quando eu souber dos horários disponíveis lá pelo Wellington, e eu falo para vocês, ai, linda, né? Vamos começar, porque mesmo a gente tendo aula semana que vem, ainda tem muito conteúdo para hoje. Então, partiu, né? Eu deixei aqui nesse slide porque eu acho que dá pra gente dar aquela recapituladona assim, em relação à aula passada. A gente tomara que não tenha batuque agora, porque tá tendo de vez em quando as reformas por aqui, aí começam uns barulhos. Mas vai dar certo, eu espero. Então, na aula passada a gente começou a ver um pouco sobre essa parte mais introdutória em relação à fotossíntese, né? Qual o papel dela, qual a importância dela, quais são os elementos relacionados, né? Então a gente já sabe que se não fosse a fotossíntese, nenhum outro organismo vivo, né, na Terra, no nosso planeta, iria ter então acesso à energia, porque no começo de tudo, ou no final de tudo, na verdade é no começo de tudo, toda a energia que entra, né, nas cadeias alimentares do nosso planeta, ela vem da energia solar. E só tem um grupo de organismos vivos capazes de fazer essa transformação, né, entre a energia solar e a energia química que a gente possa então para que a gente possa então absorver, né, utilizar. E esses organismos são os organismos fotoautotróficos, né? E aí incluem cianobactérias, incluem algas, incluem então as plantas terrestres, que é essa grande maioria que a gente já conhece, tá? A gente viu então quais são os três elementos essenciais para que a fotossíntese ocorra, e eles são A água, a luz solar e o carbono. que vem Dióxido do de carbono. pronto, o carbono que vem do dióxido de carbono. Muito que bem. E aí a gente sabe que a fotossíntese ela vai produzir duas coisas. Quais são essas duas coisas? Oxigênio. Oxigênio e glicose. Glicose. É quase uma competição, adorei. Isso mesmo. Oxigênio e glicose. Então, já estão tipo mega ultra power avançados em relação à fotossíntese. Uma outra coisa que a gente viu é que a gente poderia se enganar achando que o oxigênio que está sendo liberado, né, na fotossíntese, ele é o oxigênio proveniente do CO2. E a gente viu que não. A gente viu que, na verdade, o oxigênio que é liberado, ele é proveniente de qual molécula? Da água. Da água. Justamente, da água, né? Através daquele processo lá que é a fotólise da água, que é quando a água perde elétrons. Alguém, em algum momento, vai precisar de elétrons e vai tirar da água, tá? Então aqui resume muito bem isso. A gente tem lá como reagentes, né? Esqueci de colocar o negocinho aqui, o ponteirinho, a canetinha. A gente vai ter então como reagentes 6 moléculas de dióxido de carbono, né, de CO2, 12 moléculas de água e vão dar origem a uma molécula de glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio, certo? Então, 12 moléculas de água que estão entrando, 6 continuam sendo produzidas. Então a gente pode cortar aqui, não pode? Eu posso pegar dos produtos e diminuir
6 menos 6 no produto e 12 menos 6 nos reagentes. Então ficaria 6 CO2, 6 água, 1 glicose e 1 oxigênio, que é justamente o que a gente tem. Ai, cadê? Aqui. Tá? Isso é para vocês só saberem que é a reação resumida da água. Tá? Se vocês quiserem colocar a reação completa, é só colocar que são 12 moléculas de água que entram, mas 6 moléculas de água também saem. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não, professor. Massa. Então agora a gente vai justamente entrar... Desculpa. Isso foi uma casa mal assombrada. Fiquei com medo. Tava fazendo medo, né, Naldo? Que foi isso? Parecia uma porta. Tipo, Parecia um peido. não foi, não. Foi uma porta. É a janela. Ah, imaginei Ah, que fosse tá. alguma coisa. Uma porta ou uma janela. Ai, meu coração. Mas vamos continuar. É bom que acorda. Tá, então a gente agora vai realmente entrar, né, nos processos da fotossíntese, né? A gente vai tentar entender, então, como que isso aqui acontece. Certo? E eu já vou dizer para vocês que, como tudo na natureza, não é um processo tão simples assim. Ele é um processo relativamente complexo, que requer várias etapas. Assim como a gente viu lá com a respiração. Então, assim, eu não quero que vocês saiam experts em fotossíntese, mas eu quero que vocês entendam o processo. Saibam em qual momento a água entra e sai o oxigênio. Qual a importância entre as duas etapas, né? Já estou dando spoiler dizendo que a fotossíntese é dividida em duas etapas. Onde que elas ocorrem? Quais são os componentes que ligam essas duas etapas? O que é produzido em cada uma delas, tá? Não precisa entender a fundo, por mais que eu vá tentar ver com vocês aqui um pouco sobre essa complexidade, certo? Vamos lá então. Como eu falei, a fotossíntese, né, ela é um processo complexo, tá? E ela vai ocorrer em duas fases. Lembra que eu falava que a respiração ocorria em 4? Foi em 4? Foi. Eu falei que era a glicólise, era a oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, desculpa, e a fosforilação oxidativa. Aqui na fotossíntese já está dando uma aliviada, só são duas fases. A gente tem as reações luminosas e a gente tem o ciclo de Calvin. Olha que lindo! Essa imagem aqui já resume muita coisa. Porque aqui eu já sei que a água ela vai entrar nas reações luminosas e o oxigênio vai sair também nas reações luminosas, né? E já sei que o CO2 vai entrar no ciclo de Calvin e a glicose vai sair no ciclo de Calvin. Também sei aqui, ó, que os componentes que ligam, né, a reação luminosa ao ciclo de Calvin é o ATP e o NADPH. O NADPH é produzido na reação luminosa, assim como o ATP, e eles vão entrar no ciclo de Calvin para justamente fazer o quê? Reduzir, né, esse CO2, juntando então as moléculas de carbono entre si para formar o açúcar, tá? Por favor, repete. Posso sim. Tá gravando. Vou repetir, deixa eu só confirmar se tá gravando. Tá gravando. Tá, vamos lá. Ó, a reação luminosa, ela produz ATP e ela produz NADPH. Esse NADPH e esse ATP vão ser utilizados aqui, ó, no ciclo de Calvin. Justamente porque é aqui no ciclo de Calvin que vai ocorrer a redução do CO2 para formar então o açúcar, a glicose. Lembra que a glicose é 1, 2, 3, 4,
5, 6 moléculas de carbono. Cada molécula de carbono dessa é proveniente de uma molécula de CO2. Então, quantas moléculas de CO2 vão ser necessárias para formar uma molécula de glicose? 2. 6. 6. A glicose ela tem 6 moléculas de carbono. E cada molécula de carbono dessa vem, né, de uma molécula de CO2, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono só tem um carbono. Cada carbono de dióxido de carbono vai sendo incorporado para formar, então, a glicose com 6. Então, eu preciso de 6 moléculas de CO2, tá? No final do ciclo de Calvin, vai ser, então, formado o quê? NADP+, ADP e fósforo, que é justamente o que? Necessário para que as reações luminosas ocorram, porque sem NADP+, e sem ADP e PI, eu não tenho como aqui, nas reações luminosas, produzir ATP e NADPH, certo? Deu mais ou menos para entender essa interação entre essas duas fases da fotossíntese? A gente ainda vai ver cada uma delas, tá? Mais ou menos, professor. Então tá. Deu. Fica aí guardando mais ou menos alguma confusão ou então alguma dúvida. Por quê? Porque agora a gente vai olhar cada uma dessas duas fases. A gente vai dar uma analisada de uma forma mais completa em cada uma delas. Hoje, a gente vai focar nas reações luminosas. Na próxima aula, na semana que vem, a gente foca no ciclo de Calvin, tá? Então, vamos focar hoje nas reações luminosas. Mas o que eu quero que vocês entendam com essa imagem, com esse slide, é que elas ocorrem correlacionadas. Sem reação luminosa, não ocorre o ciclo de Calvin. E sem o ciclo de Calvin, não tem como ocorrer as reações luminosas. Uma depende da outra. Porque para que ocorram reações luminosas, eu preciso de NADP+, ADP e PI. E elas são produzidas no ciclo de Calvin. E para que ocorra o ciclo de Calvin, eu preciso de ATP e NADPH, que por sua vez são produzidas nas reações luminosas. Então, uma depende da outra. Vamos lá. Reações luminosas, tá? As reações luminosas, elas vão ocorrer aonde? Na membrana do tilacoide. Lembra que eu falei que as reações elas ocorriam em locais diferentes do cloroplasto? Vamos começar a pegar essa informação agora. As reações luminosas, elas vão ocorrer aqui, ó, na membrana do tilacoide, certo? Que é aquela bolsinha membranosa que tem dentro do cloroplasto, tá? E aí, quando eu olho, se eu der aqui um zoom nessa membrana do tilacoide, tá aqui a membrana, ó, eu consigo ver que tem lá os fosfolipídios e tal. E aí, inserido nessa membrana, tem esse complexo aqui, ó, de proteínas e moléculas. Esse complexo é chamado de fotossistema, tá? E é nele que vão estar os pigmentos, né, e a clorofila, que vão ser as moléculas responsáveis por capturar a energia solar, por capturar os fótons, tá? Que é a energia que está contida na luz solar. Então, para que as reações luminosas ocorram, é obrigatório a presença de luz solar, certo? Por isso que por muito tempo essa fase ela foi chamada de fase fotoquímica e também de fase clara, fase de dia, certo? Porque ela precisa obrigatoriamente da luz solar. Porque é nesse momento onde vai ocorrer essa transformação da energia solar em energia química. São esses fotossistemas, esses complexos de moléculas, de proteínas e moléculas, que vão conseguir pegar essa energia solar e converter ela para energia química, gerando então o ATP e o NADPH. E aí são eles que vão lá para o ciclo de Calvin para poder armazenar essa energia, formando a glicose. Porque se a planta quisesse só ATP, por exemplo, não precisava formar a glicose.
Mas ela faz o quê? Ela produz bem muito ATP e como está em muita quantidade, ela armazena. Ela consegue, então, gerar uma molécula mais energética, que é a glicose, que é utilizado, então, para armazenar essa energia proveniente da luz solar, tá? E aí, vamos lá, ó. Na membrana dos tilacoides é possível, então, encontrar, né, esses complexos de proteínas e pigmentos especializados, que é justamente a clorofila e alguns pigmentos, como carotenoides, enfim, betalainas, aí tem vários pigmentos, não precisa se desesperar em decorar, mas saibam que existe os pigmentos e a clorofila, tá? Esses complexos são chamados de fotossistemas. Fotossistemas. Sistemas de luz. Fotossistemas, tá? E aí eu vou começar a dar mais uma complicadinha, tá? Existem dois fotossistemas. Existe o fotossistema 1 e existe o fotossistema 2. Ai, professor, que uó! Qual é a diferença entre eles, meu? Gente, a diferença é muito boba. A diferença entre eles é simplesmente o centro de reação. E o centro de reação é justamente o centro onde vão ocorrer algumas reações. Por isso que é chamado de centro de reação. No centro de reação do fotossistema 1, a gente tem a P700. No centro de reação do fotossistema 2, tem a P680. Não precisa decorar isso, tá? Só saibam que existem dois fotossistemas, porque eles vão atuar em momentos diferentes, certo? Então só entendam isso. Existem dois fotossistemas, tá? E aí a gente consegue então dividir, né, esses fotossistemas em complexo da antena, que é justamente a porção onde estão os pigmentos acessórios, ó. Essa parte daqui, ó, é o complexo da antena, tá? E no meio lá o centro de reação, como eu falei para vocês, o centro de reação, que também é formado por clorofila, tá? Então, eu tenho os complexos da antena e o centro de reação. O complexo da antena captura a energia da luz. Centro de reação é o sítio onde a energia da luz pode ser utilizada, né? Onde vai ocorrer justamente essa inversão, essa troca da energia luminosa para a energia química. E aí, gente, essa informação aqui é importantíssima, porque são esses dois fotossistemas que vão trabalhar em conjunto para justamente formar aqueles dois componentes que são resultados da reação luminosa, que é ATP e NADPH. Beleza? Como que estamos até aqui? Tá tudo ok? Lindos. Pode repetir só a última parte, professor? Posso sim. É justamente no esse centro de esse fotossistema, né? O fotossistema 2 e o fotossistema 1, que vão trabalhar em conjuntos, né, para conseguir justamente transformar a energia luminosa e produzir ATP e NADPH. Lembra que eu falei há um tempinho desse agora atrás que as reações luminosas elas funcionam para produzir ATP e NADPH? Pois essa produção ela ocorre através da ação conjunta entre o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Deu certo? Entendido. Pode continuar. Danilo. Pois agora a gente vai justamente ver... Danilo, Opa! na verdade eu não entendi. Então vamos voltar. Ó, deixa eu voltar para cá. Deixa eu limpar aqui os riscos. Você conseguiu entender aqui que a fotossíntese, né, ela vai ocorrer em duas etapas, né? Ela vai ocorrer na etapa da reação luminosa e na etapa do ciclo de Calvin. Essas duas etapas elas estão correlacionadas. Uma depende da outra. Elas são dependentes uma da outra. Por quê? Porque nas reações luminosas vai ser produzido ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH vai ser necessário para que o ciclo de Calvin ocorra.
E esse ciclo de Calvin, por sua vez, ele vai produzir, né, ele vai usar o ATP e o NADPH, e ele vai produzir NADP+, certo? ADP e PI. E esse NADP+, ADP e PI vão ser necessários obrigatoriamente pelas reações luminosas para que elas ocorram e produzam, então, e consigam produzir ATP e NADPH. Tá certo até aqui? Deu para entender? Essa parte eu já tinha entendido mesmo. Beleza, mas vamos por partes. É bom repetir para a gente conseguir focar. Aí aqui eu estava falando para vocês, né, porque a gente vai focar agora em quê? Nas reações fotoquímicas, né, tá? Nas reações luminosas. O que foi que eu fiz? A gente vai focar agora nas reações luminosas, tá? Então a gente vai justamente entender agora como é que é produzido o ATP e o NADPH, porque eles são produzidos aqui, ó, nas reações luminosas, tá? E aqui eu estou falando para vocês que na reação luminosa ela ocorre através da ação de dois complexos. Complexos esses formados por proteínas e pigmentos, tá? O nome deles são fotossistemas. Então, cada fotossistema ele vai ser formado por um conjunto de proteínas e pigmentos. Esses pigmentos eles vão ser justamente responsáveis por capturar a energia luminosa, certo? Esses fotossistemas são de dois tipos. Tem o fotossistema 1 e tem o fotossistema 2. E esses dois fotossistemas eles vão agir em conjunto para justamente o quê? Produzir o ATP e o NADPH, que é o produto final das reações luminosas. Tá tranquilo até agora? Tá. Sim, senhor. Beleza. E aqui nesse slide, o que eu estava querendo mostrar para vocês é que esse fotossistema, né, que é esse complexo lá de proteínas e de pigmentos, ele tem uma conformação, certo? Onde eu posso separar os pigmentos que ficam aqui, ó, ao redor, como sendo a parte chamada de complexo da antena. Complexo da antena. E esses pigmentos eles vão ser responsáveis por capturar a luz solar. Eles capturam a luz solar. E eles mandam essa energia da luz solar para essa região central, onde vão ter moléculas de clorofila, tá? Que vai ser chamado de centro de reação. E é justamente nesse centro de reação onde vai ocorrer o quê? A transformação, né, da energia luminosa em energia química. Essa energia que foi capturada pelos pigmentos do complexo da antena vai ser então transformada em energia química. Através do quê? Da passagem da energia para um elétron. E aí, como é que ficou até agora? Ok, eu consegui sim entender. Beleza. Pronto. Então a gente parou agora onde eu sei que a energia luminosa ela vai ser capturada pelo complexo da antena, os pigmentos que estão no complexo da antena, e essa luz solar, essa energia agora capturada, vai ser enviada lá para o centro de reação. E é nesse centro de reação que eu vou pegar essa energia luminosa e vou transferir ela, né, essa energia da luz, e vou transferir ela para um elétron, tá? E aí esse elétron é o que vai ser então enviado lá para essa cadeia transportadora de elétrons. Vamos lá adiante então, né? Isso aqui eu coloquei, mas eu acho que na verdade a gente meio que já saca o que é que eles são, né? Todo mundo já sabe o que é o ATP, que é aquele nucleotídeo lá que funciona como uma fonte energética, né? Que qualquer ação da célula que gaste energia, ela vai usar energia no formato de ATP. Lembra que a gente falou na aula passada que é o ATP que é usado? Sim, sim. Beleza. E o NADPH é bem parecido com o NADP. A função é a mesma. Ele vai ser o quê? Ele vai guardar energia, né, no formato de elétrons e vai então funcionar como um transportador desse elétron, né? Ele vai receber o elétron em algum momento e vai levar esse elétron energético para alguma outra coisa, tá?
É só isso que precisa saber. Ele é uma coenzima que leva elétrons. Ela tanto doa como ela recebe elétrons. Então ela transporta eles. E aí, a partir de agora, a gente vai realmente entender como é que o fotossistema 1 e como é que o fotossistema 2 trabalham em conjunto para formar. Professor, Oi. explica o NADPH de novo. Sim, o NADPH é uma molécula que em algum momento ela vai receber elétrons de alguém e esse elétron que ela está recebendo, ela tem que levar para alguma outra pessoa, né? Alguma outra coisa. Então ela vai ser uma transportadora de elétrons. Ela pega um elétron com energia de um lado e leva esse elétron energético para outro lado. É como se você imaginasse, tipo assim, digamos que sua mãe te deu moeda, né? Te deu dinheiro para tu entregar para o teu pai, porque teu pai vai comprar alguma coisa, tá? Você está recebendo as moedas do seu pai, né, da sua mãe, desculpa, e está levando essas moedas para o seu pai. Você está funcionando como se fosse o NADPH. Você está pegando o elétron de alguma coisa e está levando para outra coisa. É basicamente isso. Não precisa saber ainda o que são essas coisas. Só entendam que o NADPH ele transporta elétrons. Lembra lá na respiração também, que na respiração o NAD+, o NADP, ele pegava elétrons também lá da quebra, né, da glicose, quando ia quebrando a glicose, que ia liberando energia, essa energia ela era passada no formato de elétron. E aí o NAD+, pegava esse elétrons, transformava em NADH e levava eles lá para a cadeia transportadora de elétrons, lá no final. É a mesma coisa, o NADH e o NADPH é bem parecido. Certo? Certo. Belezinha. Então agora a gente vai entrar justamente onde? A gente vai conseguir entender como é que o fotossistema 2 e o fotossistema 1 atuam em conjunto para produzir ATP e NADPH usando a luz solar. É agora que a mágica acontece, né? E aí eu coloquei essa imagenzinha aqui, tá? Nos slides vocês vão ver que ele está repetido várias vezes. Por quê? Porque tem um número 1 aqui, tem um número 2 aqui, tem um número 3 aqui, 4, 5, 6, 7 e 8. E em cada slide eu coloquei aqui um textinho falando sobre o que acontece em cada etapa. Eu não vou ficar aqui lendo o texto para vocês, eu vou dar uma explicada geral, mas quando vocês estiverem com o PDF dos slides, vocês podem dar uma olhada, podem dar uma lida, que aí se tiver ficado alguma dúvida em relação à minha fala, vocês conseguem tirar, né, através do texto. Mas de uma forma geral, a gente vai parar aqui, tá? De uma forma geral, a gente vai ver, essa porção agora aqui do processo. Certo? Essa porção aqui do processo. O que é que acontece, gente? Olha que louco que é. Tá lá, né? O fotossistema 2. Vocês perceberam que eu fiquei falando geralmente, como é que funciona o fotossistema 2 e o fotossistema 1? Sempre falando o fotossistema 2 primeiro e o fotossistema 2 depois. Porque é isso que acontece. Na natureza, quem atua primeiro é o fotossistema 2, não é o fotossistema 1. Tá? E aí o que é que ele faz, o fotossistema 2, né? Ele pega lá a luz solar, ele tá lá muito bonito, recebendo a luz solar. Calma. Professor. Oi. Se é o fotossistema 2 que atua primeiro, qual foi o motivo de numerá-los? Tipo, além que são 2. Mas o que fez o fotossistema 1 ser o fotossistema 1 e o fotossistema 2 ser o fotossistema 2? Geralmente, quando a gente se deparar com algumas nomenclaturas em biologia, os nomes, os números, as letras, elas vão estar relacionadas à ordem de descoberta. Entendeu? Entendi sim. Então o fotossistema 1 foi descoberto primeiro, antes do fotossistema 2. Por isso que ele foi chamado de fotossistema 1. Mas só depois é que perceberam que são dois, eles são diferentes. O fotossistema 1, que já era descoberto, é esse aqui, né, que tem lá o centro de reação P700,
E esse outro fotossistema que a gente está vendo agora aqui, que é o P680, a gente vai chamar de fotossistema 2. Mas agora a gente está percebendo que quem atua primeiro é o fotossistema 2 e não o fotossistema 1. Certo? Não venha participar da aula, dona Motoca. Você não vai entender nada sobre fotossíntese. Vai. Cabrita. Tá. Deu para entender? Perfeitamente. Massa. Sim. Vamos lá então. Olha só como é que funciona aqui o babado. Falei lá para vocês que os fotossistemas, né, eles têm os pigmentos que vão receber a luz solar. Pois tá aqui, ó, em verde, ó. Aqui no desenho são os pigmentos. Olha o que acontece. Quando um pigmento recebe a luz solar, gente, imagina que é como se fosse um choque, tá? O pigmento tá lá, recebeu lá a pancada lá da luz solar e ele agora tá, ó, tomando choque. Ele não pode ficar recebendo essa luz por muito tempo. O que é que ele faz? Manda para um vizinho. É como se fosse a batata quente. Vai passando. Vai passando essa luz, essa energia, vai passando essa energia, vai passando essa energia. Eles vão, através desse toque um com o outro, um energizando o outro. Até chegar aqui, ó, no centro de reação. Quando chega aqui no centro de reação, né, que eu falei para vocês que tem aqui, ó, essa molécula P680, né? Essa molécula, que é uma clorofila também, ela é mais, digamos que, forte. Ela aguenta um pouco mais o rojão. Ela aguenta essa energia por um tempo, só que ela não vai aguentar por muito tempo. O que ela vai fazer então? Ela precisa de alguém para receber essa energia. E quem é que recebe essa energia? Um elétron. Só um elétron para conseguir receber essa energia. Então ela precisa tirar um elétron de algum lugar. Ela não tem como, com mágica, criar um elétron. Ela precisa tirar o elétron de algum lugar. De onde é que vocês acham que ela vai tirar esse elétron? NDPH. Olha aqui pro slide. Tô colocando uma seta. É do oxigênio da água ou só da água mesmo? Da água. É H2O. aqui que Nossa. a água entra. A água entra aqui. O fotossistema 2, né, a P680 lá do centro de reação do fotossistema 2, rouba o elétron da água. Ah, me presta esse elétron aqui rapidão porque eu tô precisando muito. Vem! Ela arranca o elétron da água, a água se desestabiliza. Ela se quebra na mesma hora. Ela libera oxigênio e libera H+. É aqui que é feita a quebra da água, a fotólise da água e a liberação do oxigênio. É justamente nesse momento aqui. Por quê? A P680 rouba o elétron da água e a água se desfaz em H+ e oxigênio. E esse oxigênio é liberado para a atmosfera, que é o que a gente está, ó, respirando hoje. Certo? Alguém levantou a mão? Foi isso? Gente, eu nunca sei quando é que levantar a mão. Pode falar logo, Tem grita como logo. Foi eu sem querer, eu não de tô novo esse acostumado com isso aí. processo? Posso repetir sim. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ó, a luz ela é absorvida pelo pigmento lá no fotossistema. O pigmento não aguenta essa energia da luz. Ela é como se fosse quase que um choque. O que ele faz? Passa bem rapidão pro pigmento vizinho. E assim vai passando, ó, de um pigmento para o outro, daqui para cá, para cá, para cá, para cá, até chegar a um ponto que essa energia da luz solar, né, esses fótons, eles são enviados aqui, ó, para a clorofila que está lá no centro de reação. Como é o centro de reação do fotossistema 2, é uma P680, certo? Essa P680, ela segura essa energia, mas ela não vai segurar por muito tempo. Ela precisa passar essa energia para alguma coisa que consiga estabilizar essa energia. Que coisa é essa? O elétron. Só um elétron para conseguir segurar essa energia e manter ela. Só um elétron. Mas ela precisa de um elétron. Ela não vai criar um elétron do nada. Ela precisa do elétron de algum lugar. De onde é que ela tira esse elétron? Da água. Da água. Quando ela tira o elétron da água, ó, quando ela rouba esses dois elétronzinhos aqui, ó, da água, estão vendo Acontece aqui? a
Quebra. Acontece a quebra da água. Se você tem H2O e você está quebrando ele no meio, você está produzindo o quê? H separado do O. Você está produzindo H+, e está produzindo oxigênio. Ó, Professor, oi. quem tira o elétron da água? A clorofila que está aqui no centro de reação. Ok. Ó, a P680, tá? A P680 vai justamente roubar esse elétron da água, certo? Então, gente, a água ela entra na reação luminosa porque ela é quebrada pelo centro de reação do fotossistema 2, certo? Quando ele retira o elétron da água, ele quebra ela formando o H+ e o oxigênio. Oxigênio esse que vai ser liberado para a atmosfera. Tá tranquilo agora? Sim, sim. Massa. Sim. Pronto. Agora eu tenho esse elétron energizado com a energia lá da luz solar, que foi passada de pigmento para pigmento até chegar lá no fotossistema, certo? O que é que vai acontecer com esse elétron energizado? Ele vai passar por um complexo de proteínas, igual a gente viu na respiração, gente. É como se fosse um processo inverso, certo? Ele passa aqui, ó, ele entra nessa proteína aqui chamada de PQ, que é a plastoquinona, tá? Isso aqui quem é que está indo? Os elétrons, certo? Então, o elétron agora energizado, né, o centro de reação energizou o elétron, ele passa esse elétron energizado para a plastoquinona. Quando chega na plastoquinona, ela passa esse elétron energizado para o complexo citocromo. Quando chega no complexo citocromo, qual é que é a ideia? Eita, estou com um elétron aqui super energizado. Vou aproveitar essa energia para produzir ATP. Então, esse complexo citocromo pega uma parte dessa energia do elétron e produz ATP. É aqui nesse momento que o ATP, aqui da reação luminosa, é produzida. Certo? Quem é que produz? O complexo do citocromo usando a energia do elétron. O elétron que foi roubado da água e energizado com a luz, né, com a energia da luz solar, tá? Se o elétron perde energia para a formação do ATP, ele fica o quê? Menos energético. Todo mundo entende isso? Pode repetir? Posso. Olha só, o elétron está super energizado aqui no centro de reação. Esse centro de reação pega esse elétron energizado e passa para a plastoquinona, que é essa proteína aqui, ó. Essa proteína aqui. Ela recebe esse elétron super energizado e passa ele para o complexo citocromo, que é um outro complexo de proteínas. Nesse complexo citocromo, o que é que acontece? Esse complexo pega um pouco dessa energia do elétron e usa ela para produzir o que? ATP. Produz ATP. O que acontece com o elétron agora? Ele fica mais energizado ou menos energizado? Menos energizado. Ele vai ficar menos energizado, porque parte da energia dele foi utilizada para produzir aqui, ó, o ATP, tá? Quando o complexo citocromo usa um pouco dessa energia, ele pega esse elétron agora pouco energizado e passa para essa plastocianina aqui, ó, que é uma outra proteína. Aí entra agora o fotossistema 1. É agora que o fotossistema 1 entra. Vamos aqui entender como é que é o babado. Assim como o fotossistema 2, o fotossistema 1 também recebe energia solar, certo? Ele vai pegando então, ó, essa energia solar, entra lá no pigmento, da mesma forma o pigmento não aguenta essa energia da luz solar e passa para o vizinho. E vai passando para o vizinho, para o vizinho, para o vizinho, para o vizinho, até chegar aqui, ó, na clorofila do centro de reação do fotossistema 1. E esse centro de reação tem a clorofila P700. Lá no fotossistema 2, o que aconteceu com o centro de reação quando ele foi energizado? Alguém me fala aí.
Deus Produziu ATP. Produziu ATP, né? Tô falando de onde? Tô falando do fotossistema 2. Olha aqui pro fotossistema 2. Lembrem lá. Quando o pigmento do fotossistema 2 recebeu energia, passou de pigmento para pigmento e mandou essa energia para o centro de reação, o que foi que o centro de reação fez com a energia? Ele ficou para ela? Para ele? Não, ele passou o eletroenergizado para plastoque alguma coisa. Mas o que é mais importante, ele passou a energia para quem? Pro elétron? Nossa. Pro elétron. Pra- Passou pro elétron. Isso, passou pro elétron. Ele passou a energia pro elétron. O elétron veio de onde? Da água. Da Da água. água. Pronto. Mesma coisa, gente. Mesma coisa que aconteceu lá no fotossistema 2, vai acontecer no fotossistema 1. Tem lá, ó, a luz solar, a energia solar indo pro pigmento, passando de um pigmento para outro, porque ele não aguenta essa energia, e manda essa energia lá pro centro de reação do fotossistema 1. No fotossistema 2, o centro de reação passou a energia para os elétrons que ela roubou da água. O que é que vocês acham que o fotossistema 1 precisa fazer agora? Ela precisa de elétrons. Precisa de elétrons. Meu Deus, estou chorando. Precisa de elétrons. De onde é que ela vai tirar esses elétrons agora? Da água de novo? Não tem água mais. Não, não vai tirar da água. Ele vai aproveitar os elétrons que já tinham sido roubados lá da água pelo fotossistema 2 e que passaram lá pelo complexo de citocromo, que perderam energia e vai o quê? Reenergizar ele. Deu para entender? Sim, sim. É a mesma coisa. O centro de reação recebeu energia, não posso ficar com essa energia por muito tempo. Preciso passar para alguém. Preciso de elétrons. No fotossistema 2, de onde é que vem esses elétrons? Da água, que ela rouba ali, na hora. No fotossistema 1, esses elétrons vêm dessa proteínazinha aqui, ó, da PC. E que elétrons são esses? Foram aqueles elétrons que foram retirados da água lá no fotossistema 2, que passou do centro de reação do fotossistema 2 para PQ, que passou da PQ para o complexo citocromo. O complexo citocromo retirou um pouco da energia do elétron e formou ATP, e passou o elétron para PC, e aí agora o centro de reação do fotossistema 1 usa esse mesmo elétron que está na PC e reenergiza ele. Pega essa energia solar e passa agora para esse elétron da proteína PC. Deu para entender até aqui? Sim, sim. Sim. Massa demais. Deu sim. Uma vez que esse centro de reação do fotossistema 1 pega esse elétron, né, agora já novamente energizado pela segunda vez, agora pelo fotossistema 1, ele passa para uma outra proteína esses elétrons. É para essa proteína chamada aqui, ó, FD. E aí essa proteína pega esses elétrons, passa para uma proteína chamada NADP+ redutase, e essa proteína vai pegar o NADP+ e o H+, vai pegar os elétrons e vai passar para esse NADP+. Porque quando ela passar os elétrons para o NADP+, que ela tiver agora com esses elétrons, para ela se estabilizar, ela vai precisar do H+. Por isso que o H+ entra aqui, ó, como sendo importante também. Então, da mesma forma que o H+ está sendo produzido aqui pela quebra da água, ele vai ser utilizado aqui, ó, para produzir o NADPH. Então, gente, o que é que está acontecendo, de forma bem resumida, aqui no fotossistema, aqui na membrana do tilacoide? A energia... Só um instantinho. A energia solar
está sendo transferida para elétrons, e esses elétrons são, no final dessa fase, transportados para o NADPH. E aí é esse NADPH que vai então pegar esses elétrons energizados, que agora estão dentro dele, e vai lá para a outra fase, que é o ciclo de Calvin. Qual a parte que você quer que eu explique, Emily, de novo, que eu repita? Pronto, vamos lá. Como é que tá de tempo? Meu Deus, 15 minutos. Vamos correr. Vamos lá. Até a parte do fotossistema 1. Deu para entender que ele pega de novo esse elétron lá da PC e reenergiza ele? Beleza. O que é que acontece agora com esse elétron energizado? Se fosse aqui no fotossistema 2, ele ia passar para a PQ, certo? E a PQ iria passar para o complexo citocromo e iria passar para a PC. Não é isso que vai acontecer agora no fotossistema 1. Ele vai pegar os elétrons que já estão novamente energizados e vai passar para a FD. E essa FD vai passar esses elétrons para NADP+, redutase. E aí quando chega aqui, o que é que ela faz? O que é que essa proteína, a NADP+, redutase, faz? Ela pega esses elétrons e ela guarda eles, né? Ela dá eles para um elemento que vai levar essa energia contida nesses elétrons lá para outra etapa, lá para o ciclo de Calvin. Que elemento é esse que eu falei para vocês? O NADPH. Como é que ela faz isso? Ela pega NADP+, e dá os elétrons para ela, os elétrons energizados. Quando o NADP+, recebe esses elétrons, para ele conseguir segurar, ele precisa da ajuda de alguém. Ele sozinho não segura. Quem é que ajuda ele? O H+. O H+, obrigatoriamente, precisa se ligar a ele. Se ele receber os elétrons e não tiver H+, ele não consegue segurar o elétron. Ele obrigatoriamente precisa do H+. Quando o NADP+, segura o elétron, estou aqui segurando o elétron, o H+, vem, ó, e se liga nele. E aí ele passa a ser agora o quê? NADPH. E aí é esse NADPH que vai justamente levar o H+, lá para o ciclo de Calvin. Não vai direto para o NADPH, não. Ele vai para o NADP+, e esse NADP+, se transforma em NADPH, porque ele se liga com o H+. Certo? Isso. Justamente. Massa. Gente, olha só. Olha só o que a gente viu aqui agora. Eu estou vendo justamente o quê? Eu estou vendo que teve produção de ATP e teve produção de NADPH, usando os elétrons que foram roubados da água e energizados pela luz solar. Pronto. É só isso. Isso são as reações luminosas. A gente acabou de ver a produção daqueles dois componentes que são justamente produzidos nas reações luminosas e que vão entrar no ciclo de Calvin, o ATP e o NADPH. O ATP é produzido pelo complexo citocromo. Isso, veio da água mesmo. E outra coisa, sempre tem H+ nas células. Sempre tem H+. Mas pode considerar como se ele tivesse vindo da água. Porque quando ele quebra, né, a água, o centro de reação do fotossistema 2, ele libera oxigênio e libera H+. Então esse H+ aqui, ó, vai justamente se ligar aqui, ó, com NADP+, né, quando ele receber o elétron e precisar de alguém para estabilizar, e vai dar origem ao NADPH. Então, de novo, o ATP vai ser produzido pelo complexo citocromo, usando um pouco da energia através da passagem dos elétrons, certo? E o NADPH vai ser produzido, né, pela NADP+ redutase, justamente porque ela passa esses elétrons lá para o NADP+. Certo? Vocês lembram na respiração quem era o aceptor final de elétrons? Lá na cadeia transportadora de elétrons? Lembram?
O oxigênio. Meu Deus, que massa! Era o oxigênio. Então, o oxigênio era o aceptor final de elétrons lá na cadeia transportadora da respiração. Então, por isso que a gente respira oxigênio. Pois pense da mesma forma. Quem é o receptor ou aceptor final de elétrons aqui na cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese? NADPH. Justamente, o NADPH. É ele que está recebendo esses elétrons e vai levar lá para o ciclo de Calvin, certo? Aqui ó, tem uma analogia em relação à energia. Olha como é legal. Ó, aqui no fotossistema 2, certo? Ele recebe uma chapuletada de energia da luz solar, né, de fóton. O que é que ele faz então com essa bolinha? Quando ele passa energia para ela, né, ele empurra ela para cima, ela fica energética. Chega aqui então no centro de reação, né? O centro de reação pega essa bolinha com energia, ó, e passa aqui naquele complexo de proteínas. Quando ele passa aqui nessa bobina, ó, uma parte da energia do elétron foi perdida, porque barrou, né, esse deslize aqui. E essa energia faz o quê? Produz ATP. Então, ele perde energia. Quando chega aqui no fotossistema 1, de novo uma outra chapuletada de fóton. Pá! De novo, ó, libera, energiza esse elétron, ele levanta de novo, chegando aqui no centro de reação do fotossistema 1, ele pega então esse elétron e passa aqui, ó, pro NADPH, que é o balde. E aí é esse balde com esse elétron que vai ser enviado lá para o ciclo de Calvin, tá? E isso aqui é o que a gente chama de fluxo linear de elétrons, porque o elétron está indo de uma ponta a outra, tá? Existe uma outra coisa que é chamada de ciclo de transporte... esqueci a palavra. De fluxo cíclico de elétrons, certo? Tá aqui. O fluxo cíclico de elétrons é quando chega aqui no centro de reação do fotossistema 1, ao invés dele enviar esse elétron lá para FD e ir para NADP+, o que vai acontecer com esse elétron? Ele vai voltar para o complexo citocromo. Tá? Ele volta para o complexo citocromo e passa de novo para PC, passa de novo para o centro de reação. Ele é energizado pela luz solar aqui de novo, mas ao invés dele seguir adiante, ele faz voltar para o complexo de citocromo. Vocês estão percebendo isso aqui nesse fluxo cíclico? Sim, sim. Deu para entender então? Tudinho. Beleza. Aí uma pergunta que vocês podem me fazer. Professor, mas para que esse fluxo cíclico? Para que essa importância desse fluxo cíclico? O que vocês acham? Produzir ATP. Produzir mais ATP. Principalmente quando, por algum motivo, eu tenho uma baixa quantidade de NADP+ disponível. Se eu tenho pouco NADP+ disponível, eu consigo produzir NADPH? Não. Não. Então, se esse elétron vier daqui para NADP+ redutase, para essa proteína aqui, e ela não tiver NADP+, vocês acham que vai ter como ele produzir NADPH? Não. Não. Então, para não ocorrer esse problema, o que é que ele faz? Manda de volta lá para o complexo citocromo, tá? Mas isso ocorre muito? Não. Isso não pode ocorrer muito, tá? Porque em algum momento vai ser necessário enviar NADPH lá para o ciclo de Calvin. Não teve chamada. Ó, aqui Mas tem mais por que vai ser você vai fazer isso? Como é? Mas por que não pode ficar correndo para sempre? Porque tem uma quantidade de ATP muito baixa sendo produzido. Entende? Por exemplo, esses elétrons que vão... Deixa eu voltar. Esses elétrons aqui, que iriam para o NADPH,
eles poderiam ser muito mais energizados e poderiam ser utilizar essa energia dele para armazenar ela no formato de glicose. Se eu não passo adiante, né, se eu não sigo o fluxo linear, não tem a produção de NADPH. Se não tem a produção de NADPH, vai ter a produção de glicose? Não. Não, não vai ter. Então a planta não vai ter como armazenar energia. E a glicose ela é importante para a planta também. Ela armazena essa glicose no formato de amido, e esse amido ele vai estar armazenado nas sementes, para poder o embrião germinar da semente. Vai estar no fruto, a frutose, né? Ela tem também açúcar que é produzido aqui, na fotossíntese. E esse açúcar é importante, por quê? Porque chama a atenção do animal que vai comer o fruto para poder dispersar as sementes. Então, o fluxo linear ele é muito mais importante para a fotossíntese, né, para a planta, do que o fluxo cíclico. O cíclico ele só vem naquele momento, tipo assim, também não vamos perder a possibilidade de formar ATP, né? Ou vamos pelo menos aumentar mais ATP, digamos assim. Mas, para ocorrer o ciclo de Calvin, precisa ter o fluxo linear, tá? Ó, aqui eu coloquei um esquema mostrando como é que o complexo citocromo produz ATP, mas eu não vou explicar mais hoje porque não dá tempo. Mas vocês vão ver depois, lá pelos slides, inclusive, que é a mesma coisa lá da respiração. O complexo citocromo vai bombear H+ para dentro do tilacoide, esse H+ vai aumentar em concentração aqui dentro do tilacoide, e aí ele vai acabar precisando sair. Quando ele for sair, o H+, ele vai passar por uma proteína chamada ATP sintase, que ela vai fazer justamente o quê? Produzir ATP. Parece com alguma coisa que a gente já viu, não parece, não? Não. Poderia repetir, professor? Vou repetir rapidão, porque aqui eu realmente não vou entrar muito nesse detalhe. Mas é porque se alguém me perguntasse, por exemplo, Naldo, se você me perguntasse, professor, mas eu não entendi ainda como é que o complexo citocromo produz ATP. Olha como é que ele produz ATP, ó. Quando ele recebe o elétron, esse complexo citocromo, ele pega a energia do elétron e bombeia H+ para dentro do tilacoide. Aqui, ó, é a parte de dentro do tilacoide, daquela bolsinha de membrana. Quando ele bombeia bastante H+ aqui para dentro, o que acontece com a concentração de H+? Ela aumenta aqui dentro. E a gente já viu que quando o H+ está em alta concentração, ele precisa o quê? Sair. Ele precisa sair daquele ambiente concentrado. Quando ele sai por uma proteína chamada ATP sintase. Que aí essa ATP sintase pega esse movimento de H+ saindo e transforma ele, né, essa energia que está sendo gasta pela passagem, transforma essa energia em ATP. O que eu estou falando para vocês é que isso aqui é igual ao quê? É igual à respiração. Lembra na respiração como era que era produzido o ATP? Não era assim também? Era concentrado a H+ naquele espaço entre as membranas da mitocôndria, e aí o H+, quando muito concentrado, passava a voltar para a matriz mitocondrial e atravessava justamente essa proteína, ATP sintase, e aí produziu ATP? Sim, sim. É a mesma coisa. Mesma coisa. E aí pronto, a gente termina aqui, ó, com a produção do NADPH e o ATP, e ambos agora vão para o ciclo de Calvin. Certo? Ambos vão para o ciclo de Calvin. Tem produzido o ATP, o NADPH, e na próxima aula a gente vai focar aqui no ciclo de Calvin, que é justamente quando o açúcar vai ser produzido e quando o CO2 vai ser reduzido para formar o açúcar. Alguma dúvida? Não. Não. Pois por hoje, gente, é isso, tá? Vou encerrar aqui a gravação, tá na hora do outro professor entrar, né? Acho que vocês vão ter aula ainda hoje. Não. Não tem mais não? Não. Beleza, mas de qualquer forma acho que por hoje é muita informação já o suficiente. Vou ver se eu consigo passar as duas aulas já hoje pro YouTube, né? Tanto essa como a outra. E aí eu já mando pra vocês lá nos grupos do WhatsApp, tá? Não tem chamada, né? Não!
O importante é o conhecimento. Pois, gente, abração grande pra vocês. Até mais. Fui! Tchau. Tchau.